Quando a gente olha para a história da igreja recente, alguns acontecimentos não só chamam a atenção, eles ferem. Ferem pela falta de clareza, pela surpresa e principalmente pelo impacto humano que deixam para trás. É exatamente isso que vemos no caso dos arautos do Evangelho entre 2017 e 2025. Um processo que não mexeu apenas com uma instituição, mas com a vida de centenas de pessoas, com vocações, famílias, com sonhos e também com a própria confiança na justiça canônica. Logo no início, os autores do estudo que embasa esta nossa análise de hoje deixam algo muito claro. Eles não estão fazendo uma retórica. Eles estão narrando fatos. Fatos duros, documentados, registrados. Fatos que, quando colocamos em ordem, revelam um cenário que emociona. Mas, ao mesmo tempo, deixa a gente indignado e faz qualquer cristão honesto se perguntar: como é que isso pode acontecer? Para entender a dimensão deste drama, precisamos lembrar quem eram os arautos antes dessa tempestade toda. Uma obra jovem, vibrante, crescendo em 88 países, casas florescendo, vocações brotando, jovens encontrando o sentido de vida, famílias sendo evangelizadas. São João Paulo II via na instituição uma força de cultura, de beleza, de evangelização. Ele via um sinal de esperança no início ali do milênio. E é justamente por isso que o que aconteceu depois se torna ainda mais doloroso. Em 2017 começa a visita apostólica. Os membros dos arautos colaboram, abrem as suas portas, abrem seus corações, respondem e acolhem aqueles que estavam os visitando. E era de se esperar que a verdade viesse à tona. E, segundo todas as fontes, ela veio. A verdade veio. O parecer final teria sido positivo para os arautos. Nada de grave, nada que justificasse qualquer tipo de punição. Mas então, o inexplicável acontece. Em 2019 chega a notícia. O Vaticano impõe um comissariado. Um ato que desce como um golpe no coração dos arautos. Um choque para quem viveu dentro da instituição, para quem acompanhava de fora e até para os canonistas experientes da época. Era como ouvir uma sentença sem ter passado por qualquer tipo de julgamento. E é aqui que o peso emocional dessa história começa a aumentar. Porque ao longo de todo o processo, nenhuma acusação formal foi apresentada. Nenhum documento, nenhuma explicação clara. As pessoas tentam diálogos e encontram portas fechadas. Enquanto isso, detratores são recebidos, ouvidos, acolhidos, como se o processo já tivesse escolhido um lado mesmo antes de começar. Para muitos membros, isso não foi apenas injustiça institucional, foi uma ferida espiritual. Imagine viver anos em uma comunidade, construir sua vocação, entregar a sua vida e de repente sentir que não existe espaço para se defender, que não existe sequer uma acusação para responder. É como lutar contra uma sombra. É como viver sob um rótulo que você não sabe de onde veio e nem como retirar. Enquanto acusações surgiam na mídia, uma a uma elas eram refutadas. Os exorcismos eram orações de cura. Risco para menores? As famílias protestaram, assinaram cartas, imploraram ao Vaticano. Mais de 30 processos, todos absolvidos e arquivados. Mas a dor maior ainda estavam nas manchetes. Estava no efeito silencioso, profundo e quase que irreversível dessa intervenção. Diáconos prontos para o sacerdócio, impedidos. Seminaristas com anos de estudos, bloqueados. Votos suspensos. Admissões proibidas. Projetos educativos desfeitos. Casas que não podiam mais crescer. Famílias que viram seus filhos chorarem, perguntando:
Por que não podiam mais visitar o lugar onde encontravam alegria? E ainda havia o impacto financeiro. Milhões de reais retirados da própria instituição para bancar a estrutura que foi imposta a eles. Quando somados tudo isso, a pergunta que surge nas fontes fica ainda mais pesada. Quem são as verdadeiras vítimas desse processo? Não foram apenas religiosos, foram jovens, foram vocações, foram famílias e, de certa forma, foi a própria igreja, privada de uma obra que produzia frutos concretos, palpáveis, reais. O vaticanista Andrea Gagliarducci vai além e diz que esse caso não está isolado. Ele faz parte de um clima maior, uma tensão ideológica dentro da cúria. Uma batalha que, quando assume o lugar do discernimento pastoral, acaba esmagando quem está no caminho. Os autores concluem com um pedido simples, porém humano: que a justiça seja restaurada, que a verdade seja honrada e que a dignidade de uma instituição e de seus membros seja finalmente reconhecida. Porque no fim, esta não é apenas uma análise documental, é o registro de uma dor real, de pessoas reais, de uma obra que, depois de 8 anos de espera, continua sem ter ouvido aquilo que qualquer acusado merece ouvir. Estas são as acusações. Defenda-se. Até que essas respostas cheguem, o caso dos arautos do Evangelho seguirá ecoando como uma ferida aberta na história recente da Igreja. E aqui eu posso fazer algumas ponderações pessoais, que eu posso dizer que tudo aquilo que incomoda profundamente o inimigo, ele vai usar de todas as suas armas e todas as suas peças para tentar ferir, para tentar acabar, para tentar aniquilar. E isso não pode ser diferente com os arautos do Evangelho. Por isso que eu defendo, faça a sua experiência com os arautos do Evangelho, assim como eu fiz a minha experiência, parando de ouvir A, B ou C, mas buscar a sua experiência, tirar as suas conclusões, fazer o seu estudo, ler você os documentos, tudo isso que está colocado aqui nesta análise. Busque a verdade. Participe das Santas Missas com os arautos do Evangelho. Veja a beleza com que eles tratam da Santa Liturgia. Veja como eles trabalham as virtudes em quem está lá, convivendo com eles, participando com eles. A castidade, a modéstia, a obediência, porque apesar de sofrer toda essa contrariedade, os arautos do Evangelho seguem obedientes à Santa Sé. Vejam, ser obediente não por uma questão de opressão, de represária ou de perseguição, não, mas obediente à Santa Igreja, porque isso é uma virtude que muitos esquecem nos dias de hoje. Deixam de ser obedientes ao sacerdote, deixam de ser obedientes aos seus superiores, deixam de ser obedientes a pai e mãe. Percebe que a sociedade vem trazendo isso, uma cultura de desobediência, de controvérsia. E nós, como católicos, como jovens líderes católicos, nós prezamos em primeiro lugar a obediência a Deus, a obediência à Santa Igreja, a obediência aos nossos pais e obediência à nossa vida de oração, à nossa vida espiritual. E se você gostou desse conteúdo, eu já peço por caridade que você se inscreva nesse canal, curta esse vídeo, coloque aqui embaixo a sua opinião, quero saber muito a sua opinião sobre isso que está acontecendo com os arautos do Evangelho e o que você acha que irá acontecer daqui em diante com relação ao Papa Leão, o que você acha que será a postura do Papa diante de todo esse caso. No mais, eu agradeço muito você ter assistido até aqui. Novamente, compartilhe esse conteúdo nos grupos que você faz parte para que mais pessoas também possam saber desse conhecimento, possam também consumir os conteúdos que estão aqui já nesse canal. E fica comigo para que possamos rezar juntos pedindo a proteção da nossa Mãe. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém.